Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Dessa vez, continuando a nossa série no Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, nós iremos para a segunda bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar é para os fracos. Não sei se você já ouviu essa expressão antes. Muita gente acha que chorar é coisa de gente melancólica, gente que não consegue lidar com os problemas da vida. E uma pessoa realmente forte é aquela que engole o choro e segue em frente. De fato, há uma virtude em conseguir passar pelos problemas sem se deixar abalar. Mas aqui Jesus está dizendo que bem-aventurados ou felizes são aqueles que choram. Parece uma contradição, não é? Parece um paradoxo. Feliz é o que chora? Sim. Mas o que será que Jesus queria dizer? Quando Jesus disse bem-aventurados os que choram, ele usou uma palavra que é a palavra mais forte no grego, no Novo Testamento, para pranto. Ela é uma palavra usada, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 10, quando diz que os discípulos estavam pranteando, chorando pela morte de Jesus, o Messias. Portanto, essa palavra, os que choram, significa lamentar, enlutar-se grandemente. Não é qualquer tipo de choro, não é qualquer tipo de lamento. É um lamento tão profundo como que de uma morte de alguém. Mas também Jesus não quis dizer que bem-aventurados são aqueles que choram pela morte de alguém, porque se de fato nós vivemos o suficiente nessa vida, nós vamos estar diante de vários diferentes tipos de sofrimentos e inclusive mortes de entes queridos. Mas aqui Jesus ele está dizendo que felizes são aqueles que choram pelos seus pecados. E por que isso? Porque as bem-aventuranças têm uma progressão. Ele disse na primeira bem-aventurança que bem-aventurados eram os pobres em espírito, aqueles que não tinham uma visão elevada de si mesmos. Pelo contrário, eles viam a miserabilidade, a falência espiritual em que estavam. E por conta disso, eles choram. É o choro aqui pelo pecado, o choro pela maldade dentro do nosso próprio coração. Olha o que o Dr. Martin Lloyd Jones disse, um grande pregador do Evangelho. Quando contemplo Deus e a sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que realmente vejo a mim mesmo, o meu total desamparo e desesperança. E isso imediatamente me entristece. Quando nós estamos diante da santidade de Deus e da sua grandeza, do seu poder e da sua beleza, e a gente olha para a nossa feiura e para os nossos pecados, a gente se entristece. A gente é chamado a chorar. Esse choro, esse lamento, ele é natural, é algo natural do cristão. Todo crente, quando ele vê os seus pecados, a sua pecaminosidade, o quanto ele não consegue ficar um dia sequer sem pecar, o quanto os seus pensamentos são conturbados, as suas vontades, suas inclinações são corrompidas, os seus afetos, os seus desejos são errados, ele se entristece e ele lamenta fortemente. Aqui há um contraste grande entre Deus e o pecador. Deus é santo, eu sou pecador e por isso eu me entristeço. Mas esse lamento, esse choro não é apenas em relação ao próprio pecado, mas ao pecado que está no mundo. O lamento pela corrupção do mundo, pelos nossos governantes, lamento pelas leis que não são cumpridas pelas pessoas em geral, lamento pelas atrocidades que são cometidas, pelas guerras que estão sendo travadas, pela brutalidade com que o ser humano mata uns aos outros. Nós estamos vendo isso, por exemplo, com aquele grupo terrorista do Hamas e na guerra contra Israel. Se isso não traz um choque, um choro, quer dizer que nosso coração está insensível. Então, nós vivemos num mundo de pessoas fracas, pessoas que choram e choram por conta dos pecados que estão acontecendo. Mas o crente verdadeiro, ele chora principalmente por conta dos seus próprios pecados. E não é um choro qualquer, é um luto. É um luto. Mas Jesus, ele prometeu algo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando ele diz que eles serão consolados, ele está querendo dizer que são estes exatamente aqueles que recebem o perdão de Deus. Eles recebem o perdão de Deus. Olha o que o mesmo Martin Lloyd Jones disse um pouquinho a seguir no seu livro. Ele diz assim: o crente enxerga a si mesmo como alguém culpado de pecado
E a princípio, isso o rebaixa e o impele a lamentar-se. Por sua vez, isso o fará voltar novamente para Cristo. E no momento em que ele se volta para Cristo, sua paz e felicidade retornam e ele é consolado. Jesus veio para estes que reconhecem que são pecadores e choram pelos seus pecados, e esses, com toda certeza, serão consolados. Paulo disse isso lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Olha isso, que coisa linda! Aqueles que choram pelos seus pecados serão consolados. Por quê? Porque eles recebem a salvação e o perdão de Cristo. Mas esse consolo, é claro, ele não é suficiente nesta vida. Por quê? Porque os pecados, a gente vai continuar pecando. As dificuldades ainda vão vir. As atrocidades no mundo ainda vão acontecer neste mundo caído. Portanto, Jesus não está falando apenas de um consolo presente que sim recebemos, mas também de um consolo futuro, em que toda lágrima dos nossos olhos será enxugada no último dia. Qual foi a última vez em que você chorou pelos pecados que você vê no mundo afora, pelas atrocidades, pelas maldades que o ser humano comete? E mais, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Jesus nos convida a sermos bem-aventurados, chorando diante dos nossos pecados, para que recebamos o perdão de Deus. A promessa para você é: você será consolado. Jesus é o amigo dos pecadores. Ele veio para você. Que Ele te abençoe.